E aí, o Espiritismo é ou não uma religião? A palavra religião vai ter dois entendimentos. O primeiro deles é o entendimento popular, é o entendimento do dia a dia. Se você perguntar para qualquer um o que é uma religião, quais são as características de uma religião, é possível que você escute que religião tem culto, que religião tem templo, que religião tem os seus rituais, que a religião tem um sacerdócio, tem uma estrutura hierarquizada, etc. Nesse sentido, a doutrina espírita não é religião. Nesse sentido, Allan Kardec nunca se referiu à doutrina espírita como tal. Nos seus escritos, ele sempre deixou bem claro o contrário. A doutrina espírita está distante de ser uma religião. Mas nós aqui no Brasil repetimos o tríplice aspecto da doutrina espírita. O tríplice aspecto da doutrina espírita é uma invenção nossa de brasileiro, porque Allan Kardec nunca se referiu à doutrina espírita dessa forma. Mas no sentido filosófico da palavra, a doutrina espírita pode ser entendida como uma religião. Bom, Allan Kardec não era burro, não era bobo. Ele sabia que no sentido filosófico da palavra, o espiritismo podia ser entendido como tal. Mas ele, em um artigo que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, ele vai dizer que no sentido filosófico da palavra religião, qualquer coisa que una os homens, que congregue os homens em torno de uma ideia, pode ser considerado uma religião. Então, no sentido filosófico da palavra, qualquer coisa pode ser entendida como tal. Logo, ele faz essa distinção. E jamais atribui ao Espiritismo essa característica. Ele vai exatamente mostrar a diferença. A doutrina espírita, pela sua estrutura, pela sua organização de ideias, pelo seu conteúdo de pensamento, sobre a sua característica fundada no questionamento, na dúvida, na pesquisa, a partir da observação dos fatos, que é a característica experimental da doutrina espírita, ele vai dizer que, por si só, esse conjunto de características distinguem o espiritismo das religiões como elas são popularmente entendidas. O que ele vai deixar muito claro sempre é o aspecto filosófico moral da doutrina espírita a partir das experiências que são possíveis de realizarmos no campo das experiências mediúnicas, ou seja, os fenômenos que envolvem os espíritos são observáveis. A partir desse campo de observação é possível a realização de certas experiências, e essas experiências observadas na natureza nos permitem um desenvolvimento de certas ideias que vão aí influenciar o nosso jeito de ser, o nosso jeito de pensar, a nossa maneira de sentir, o nosso comportamento, questionamentos que abarcam aí quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Esse é o sentido filosófico da doutrina espírita, com consequências morais, porque o homem é levado a refletir em torno de quem ele é e do que ele faz na vida dele. No sentido moral, a doutrina espírita ela tem essas consequências. Talvez daí é que nós tenhamos criado a confusão por conta das consequências morais da doutrina espírita, a partir das experiências que são possíveis de se realizar, nós tenhamos aproximado a doutrina espírita do que as religiões desenvolvem também no campo da moral. Mas Allan Kardec vai deixar muito clara a total diferença, porque a doutrina espírita não possui culto, não possui ritual, não possui sacerdócio organizado, não possui estrutura hierarquizada. É uma doutrina que parte desse conhecimento desenvolvido e observado nas experiências da natureza envolvendo os espíritos. Então nós temos que atentar para essa sutil diferença. Allan Kardec nunca se refere à doutrina espírita dessa forma, atribuindo a característica religiosa ao espiritismo. Atentar a essa diferença é fundamental para que a gente não confunda as coisas. Quando o IBGE nos pergunta qual a sua religião e você responde espírita,
O IBGE está pensando religião como as religiões popularmente são entendidas, e a doutrina espírita não possui essas características. O seu conteúdo de pensamento coloca a doutrina espírita em um outro patamar.